Estou achando que o próprio Moodle ele removeu algumas pessoas, então a pessoa volta, por favor. Agora começou Ok, a gravar. gravando. Muito bem. Estamos já ao vivo. Em cores. Televisão preto e branco. Ou televisão colorida. O nosso papo hoje vai girar em torno da chamada redação oficial. Eu já disse a vocês, se não disse, eu estou repetindo, eu vou dizer agora, ou repetindo, que nós temos basicamente três formas, tá? Ou três modelos de texto dentro da redação. Temos a redação básica, que é a redação que a gente trabalha a formação do pensamento humano, que a gente desenvolve na redação básica as três ações básicas que a gente praticamente constrói ao longo da vida. A gente vive passando por situação de episódios, de fatos, a gente vive contemplando e a gente vive pensando. Tá? Então, na redação básica, eu trabalho com o fato, com o objeto e com a ideia. Por isso que eu, na redação básica, eu narro, a narração, eu descrevo, a descrição, e eu disserto, a dissertação e a argumentação. Também temos outro modelo, que é a redação técnico, na verdade, a redação acadêmica técnica, ou a redação científica, acadêmica científica. Mas a gente dá um nome mais simples de redação técnica. Embora tudo seja técnico, mas a redação técnica é porque é aquela redação que tem uma estrutura a ser obedecida e o fim dela maior é apresentar o resultado de um estudo, de um pensamento, de uma elaboração. Aí você tem a monografia, você tem um resumo, tem a resenha, você tem a dissertação, tem a tese, tem um relatório, e assim vai. E nesse conjunto ainda, ou em outro modelo, temos a chamada redação oficial, que é a redação que lida a documentação, especificamente a documentação que se origina no setor público. Então, a redação oficial, ela tem esse propósito de disciplinar, organizar a documentação, a forma de comunicação dos órgãos públicos. Ok, dito isso inicialmente, anotem, por favor, o que puder ser anotado, ou printem a tela, ou deixem dúvidas para a gente depois discutir com vocês por calma. Primeira base que a gente tem que compreender. De onde parte a redação oficial? Parte sempre do setor público. Tá? Então, o que acontece aqui? Quando eu trabalho com a redação oficial, eu tenho que entender o seguinte: a redação oficial, ela se origina aqui. Tá bom? Ela se origina aqui. Exatamente nesse ponto. Tá? Então, toda a redação oficial é a comunicação do governo, inicialmente consigo mesmo. É o governo conversando consigo mesmo. E aí você vê o ministério mandando mensagem para outro ministério, a Câmara falando com o Supremo, o Instituto Federal de Brasília falando com os governos do GDF. Então, essa comunicação, tá, ela é regulada dentro desse parâmetro da redação oficial. Segundo, é o governo ou a administração pública conversando com as instituições privadas. Então, você percebe que, às vezes, você tem uma mensagem, tá? Por exemplo, agora é a época das vacinas, então você percebe que nós temos aí intenções, memorandos, ofícios, buscando aí entendimento de compra com empresas privadas. Então, a comunicação é comum, as empresas se comunicarem. E, por fim, você tem o governo conversando com o cidadão.
Então, às vezes, você pega e recebe uma carta do imposto de renda, você, às vezes, recebe uma mensagem do INSS, você, às vezes, recebe uma cobrança da SEB, que agora foi privatizada, você recebe... Então, essa comunicação também ela é oficial. Então, o governo conversa consigo mesmo, com as instituições privadas, ou público-privada, e com as instituições particulares, no caso, cidadão. Primeiro elemento que a gente tem que colocar na cabecinha. Toda redação oficial, ela precisa ser impessoal. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na redação oficial, eu, como gestor, não posso entrar e me colocar a minha opinião de Josué. Então, por exemplo, se a nossa reitora for responder a qualquer ofício do MEC, por exemplo, ela jamais vai colocar aqui, eu, Luciana, penso assim. Ela vai falar enquanto reitora, enquanto instituição. E é importante ressaltar porque há muitos gestores complicados porque confundem as estações. Terminam falando por si, quando quem deveria falar deveria ser o cargo, a função. E outra característica fundamental é a clareza, que, na verdade, não é só da comunicação oficial, é de toda a comunicação. Qualquer comunicação que não seja clara, ela não tem sentido de ser, ela é ineficaz. Então, coloque nesse primeiro momento. Então, quem é os concurseiros aí, a pessoa está de olho aí em algum lugar, já aprenda. A redação oficial se assenta em 2 pilares básicos. O da impessoalidade, quem fala é o cargo, a posição e não a pessoa em si, e a clareza, que é o princípio maior da comunicação de modo geral. Bem, aí nós chegamos à Constituição. Vocês verem que uma coisa tão séria, que a Constituição é ela quem disciplina os famosos princípios da comunicação oficial. Então, há um artigo na Constituição, o artigo 37, que exatamente fala sobre os 5 principais princípios da comunicação oficial. Tá? São eles, legalidade, são eles impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estão também aqui, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui é para você saber que esse aqui é o texto constitucional, para você ficar atento. Porque, às vezes, lá no concurso, aparecem questões assim, tá? Então, fica atento a esse artigo da Constituição. Para facilitar, a gente vai buscando alguns atalhos. E um dos atalhos que a gente usa para memorizar são as famosas siglas. Nesse caso aqui, vocês perceberam que está criada uma sigla, que não foi eu que criei, já está muito aí no mercado, que é o tal do LIMP. O que é o LIMP? É a base fundamental, da clareza. Mas, na verdade, são os 5 princípios constitucionais de toda documentação oficial. O L de legalidade, o I de impessoalidade, o M de modalidade, o P de publicidade e o E de eficiência. Todo documento, quer ele comunique entre o governo, quer seja do governo para um privado, quer seja do governo para o cidadão, tem que ser legal, impessoal, moral, público e eficiente. Tá? Geralmente, quando eu estou em presença, eu tiro essa tela e faço vocês repetirem isso aqui na hora. Como eu estou distante de vocês um pouco aqui, a gente vai terminar não fazendo esse exercício, mas coloque aí uma tela qualquer, eu vou dar 5 segundos para você repetir, para o seu cérebro gravar. LIMP, tá?
Apaga isso aí. Eu vou até voltar aqui. Vou voltar aqui, tá? Tirei aqui, para você lembrar quais são os 5 princípios do LIMP. É o L de legalidade, é o I de impessoalidade, é o M de moralidade, é o P de publicidade e é o E de eficiência. Você gravou? Decorou isso aí? Eu acho que eu gravei. Decorou? Legalidade, Decorou? impessoalidade, moralidade. Publicidade e Publicidade. eficiência. Publicidade. Pega essa sigla aí, LIMP, e escreve em algum lugar aí, para depois você, quando você for deitar, tentar lembrar. Isso é fundamental. Isso aí está sempre cobrado dos concursos, tá bem? Vamos dar um passeio rapidinho por esse LIMP. Bom, esse LIMP aí, tá? Bom, quais são as preocupações primeiras aqui? Ok, muito bom, Marco. Legalidade, absolutidade, moralidade, perfeito. Tá? Vamos. Hoje eu não vou aprofundar, vou só dar a vocês uma rápida dimensão. O que é uma coisa legal? Legal vem de lei. De acordo com a lei. No setor público, tudo tem que ter a base legal. Tá? E aí, eu fui gestor vários anos na minha vida, como diretor de escola e como no Instituto, como coordenador de educação à distância. Então, eu já vi muitos colegas encrencados porque pensam que a lei é para ser burlada. Então, primeira coisa, tá? No aspecto público, todo gestor só pode fazer o que a lei autoriza. Tá? Primeira diferença. Se a lei não autorizar, esse gestor que faz alguma coisa está no salvo. Na iniciativa privada, o raciocínio é outro. Desde que a lei não proíba. Tá? No público, eu só faço o que a lei manda eu fazer. No privado, eu faço desde que a lei não proíba. Ela não me manda fazer, mas se não proíbe, vou fazer. Então, essa é a diferença de postura entre os dois setores, o público e o particular. Quem está com o microfone aberto aí? Estou ouvindo aqui algumas mensagens. É para falar, Jaque? Tá? Não, não tem nenhuma pergunta aqui, gente, não. Ok, então, primeira ideia, legalidade. Tudo sob a lei. Perfeito? Impessoalidade. Nada de indivíduo. Então, eu, quando respondi aos documentos, eu jamais me colocaria eu, até porque a gente evita até que você use o eu no documento. Tá? Eu, fulano de tal. Isso acontece em algumas repartições e, às vezes, beira um pouquinho a uma espécie de autoritarismo. Então, geralmente, a gente recomenda, se você não quer escrever o documento em terceira pessoa, sugere-se, pede, solicita-se. Você pode usar o nós. Solicitamos, sugerimos, informamos, tá? Porque esse nós tira o eu do circuito e coloca um coletivo. Então, é possível usar o nós, sem qualquer problema. Mas, de preferência, use a terceira pessoa do singular. Moralidade. Respeito com a ética, com os princípios morais. Então, bastante atenção. Então, o documento não pode estar poluído, tá? De chacota. Não pode estar poluído de preconceitos. Não pode estar poluído, porque a gente não pode nem conter esses elementos. Então, tem que ter um valor ético e um valor moral.
Então, você, ao escrever, você tem que depois fazer uma leitura. Eu feri algum princípio ético aqui? Tem algum palavrão aqui? Tem alguma coisa que desabona? Essa é a ideia. Publicidade, transparência. Nos documentos, eu tenho que estar sempre atento se realmente está sendo transparente, está sendo claro, tá? E em favor do público. Porque, às vezes, o que eu quero dizer não é o que está dito no documento. E, por fim, a eficiência, que é o fazer bem feito. Os documentos têm que ser objetivos, precisos. Então, preste atenção a esses 5 elementos. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá bem? Ok, então essa é a primeira questão que eu quero que vocês gravem bem. Há 3 outras características que também fazem parte desse rol. Como esses não estão dentro do texto constitucional, a gente coloca isso à parte. Quais são eles? Primeira regra, a norma padrão. Todo documento precisa obedecer rigorosamente às regras gramaticais. Por isso que a gente vai fazer uma comissão para ficar atenta, para evitar passar, porque é muito vexatório um documento eivado de erros de gramática, de concordância, de regência, coisas mais. Também, não pode haver regionalismos, nem gírias, nem jargões. Então, às vezes, a gente percebe nos documentos palavras que são muito regionais, tá? Que só entendem. Então, se o documento está transitando do Nordeste para cá, tem expressões do Nordeste que não cabem no documento que vem para cá. Então, é atenção, e vice-versa. Ou seja, as palavras não podem ser tocadas nesse aspecto regional. Tem que ser mesmo uma comunicação acessível a todos. Uniformidade, o que isso quer dizer? Há um padrão de ofício, há um padrão de memorando, há um padrão de relatório, há um padrão de parecer. Então, há um padrão, e o manual tem tudo esse padrão aí. Formalidade, são formas de tratamento. Eu preciso saber como me dirigir às autoridades. Como é que eu chamo um juiz? Como é que eu chamo uma reitora? Que tratamento eu uso para um deputado, para um vereador, para um diretor do Detran? Então, eu tenho que saber que há uma formalidade nesse sentido aí. O manual da presidência, ele tem 2 versões. Ele foi lançado em 2002. Nessa versão 2002, aqui, tá? Muita coisa já caducou em relação a 2018. Então, a versão que vocês têm no NEAD é a 2018. A 2002, ela praticamente atualiza. Mas tem algumas sutis mudanças. Por exemplo, em 2002, a redação, as características básicas da redação oficial eram só essas aqui, ó. Impessoalidade, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Em 2018, cresceu, tá? Não conto por tudo ainda, mas cresceu. Então, veja, clareza, precisão, objetividade, concisão, coesão, coerência, impessoalidade, formalidade, padronização. Ou seja, aí você já tem mais alguns elementos para dar uma pensadinha. Essa versão 2018. Em 2002, o ofício, que é o documento mais básico no âmbito do setor público, ele se diferenciava do memorando, do ofício em si e do aviso. Eram 3 documentos que tinham a mesma natureza. Tá? O memorando circulava internamente, o ofício externamente, e o aviso era uma comunicação entre ministros. Tá?
Então, como dava muita confusão, se memorando, ofício, aviso, então tudo hoje é padrão ofício. Então não existe mais essa nomenclatura. Existe a nomenclatura, mas tudo é no formato padrão ofício. Ou seja, ele agora é um gênero. Por ser um gênero, ele comporta. Então, quando a documentação circula internamente, é um memorando, mas o padrão dele é um ofício. Quando ele circula externamente, é um ofício, e o padrão dele é um ofício. Quando é mensagem entre ministros, é um ofício. Na verdade, seria um aviso, mas a base dele é um ofício. Então, hoje, é o chamado ofício, é o termo hoje padrão, para vocês observarem aqui. O vocativo. Vocativo é como me dirige a pessoa. Quando eu falo assim, ó fulano, tá? Ei, você. Eu estou chamando, é um vocativo, esse ó, ei, tá? Então, esse vocativo é a forma de eu me dirigir às pessoas. Em 2012, era vedado usar prezado e prezada. Então, o correto era só senhor ou senhora. Em 2018, pode-se usar sem qualquer problema, porque isso aqui não fere a impessoalidade. Se eu chamar alguém de prezada reitor, prezada senhora, prezado senhor, isso não fere a impessoalidade. E em 2002, falava-se em telégrafo, fax, eu acho que vocês nem sabem o que é isso, tá? Então, são termos que não são mais usados. E aí, mas em compensação, entraram vários outros termos no atual, que é o Message, que é o WhatsApp, que é o e-mail, e assim vai. Então, isso é para vocês entenderem que o manual tem essas duas versões. E é bom estudar para vocês não ficarem perdidos por fim aí. E, para finalizar o encontro de hoje, existiu nesse meio termo, houve nesse meio termo, um acordo ortográfico, em 2016. A língua mudou. Então, esse manual já está de acordo com a reforma ortográfica. Eu também coloquei lá para vocês, nos textos, tá? Nos textos de apoio, um encarte sobre a reforma ortográfica, que é um encarte meu mesmo, que eu escrevi quando eu lancei a minha gramática. Então, você pode ter esse material, só são 4 páginas, pode consultar, pode estudar, porque lá está uma síntese das mudanças da língua portuguesa. Tá? E aqui é apenas um exemplo. Antigamente, a gente usava presidente só com maiúsculo. Hoje, não. Você pode usar presidente maiúsculo, presidente minúsculo, presidente francês, entendeu? Tá? Então, essa é a questão. É claro que na documentação oficial, eu tenho que respeitar algumas formalidades. Como é que eu me dirijo a um presidente de poder do Supremo, do Congresso, da República, do Executivo, tá? Como é que eu me dirijo a um diretor? Então, tem toda uma sistemática diferente aí, tá? Bem, essa parte aqui vai ser o nosso próximo assunto, que será nosso retorno no dia 6. A pergunta é, até aqui, vocês conseguiram entender direitinho a razão de ser da redação oficial? Entendi sim, professor, de boa. Sim, professor. Até aqui. Entendi, professor. Alguma pergunta? Alguém anotou alguma pergunta? Quer se colocar agora? Na verdade, esses slides, não ficou claro para mim. O senhor vai deixar disponível no NEAD? Porque eu estava printando aqui os slides para mim. Eu vou deixar. Ah, não, tranquilo. Tá? Só preciso dar uma arrumadinha nele de hoje para amanhã, eu posto na manhã, eu posto na sexta-feira. Pois bem. Então Tá certo, professor. Então, deixa eu só parar de gravar aqui a aula, para a gente fechar.